falou, Chiquinho, veja, você fala um argumento, eu quero aumentar o imposto que eu acho que é por renda e diminuir consumo, mas o governo não fez isso, ele está fazendo um imposto unilateral com o objetivo de aumentar a arrecadação, ou seja, ele está aumentando a alíquota do Brasil. Então, isso. Você deveria falar, está errado. Siqueirinha me convenceu e eu vou pra casa. Assim, o Brasil... Foi, é isso? Não, claro que não, você nunca me convenceu. Deu aula, hein, Chiquinho? Deu aula. O governo ia arrecadar com o IOF, né, 50 bilhões de reais. 60. 20 esse ano, 40 no que vem. 50 a 60 no ano que vem. E com o subsídio que o Brasil dá para empresas e para pessoas que não precisam de subsídio, chega a 500 bilhões de reais. Ou seja, é muito melhor você rever a política de subsídio para arrecadar mais, se aumentar o IOF. Ser então muito mais inteligente. IOF, muito mais inteligente. Eu sou a favor da uniformização do IOF. Mas por que não para baixo, A medida de uniformizar Chiquinho? o IOF que o governo fez merece aplauso, sim. Não. Agora, discutir a alíquota que eu Não, mas por que não uniformizou para baixo? Por que não reduziu, que é o caminho para entrar, inclusive, para o CDE, que era o que o Paulo Guedes estava fazendo? Você sabe que o Bolsonaro, eu fui pesquisar o que o Emílio falou, que o Bolsonaro mexeu no imposto. Mexeu. A ideia era assim, era 6,38, salvo engano, aí ia para 5,38 em 2023, 4,38 em 2024, esse ano estava 3,38, ia para 2, 1,38 até depois zerar. 0. Aí eles aumentaram para 3,5, que é uma reversão nisso. Veja, quando você faz equalização, você teria que aumentar um e diminuir o outro. Essa arrecadação maior não está beneficiando ninguém a não ser a arrecadação do governo. E, Emílio, o doutor Francisco aqui, o Chiquinho, a solução dele para ele é essa. Então, temos que reduzir os juros, podemos gastar mais, precisamos industrializar o Brasil. Aí eu falo assim, Chiquinho, você não lembra o que aconteceu em 2015 e 2016? Foi exatamente isso que foi feito. Você reduziu os juros, 2015. Você aumentou os empréstimos, você aumentou o endividamento. Talvez você tenha esquecido que aconteceu a maior crise econômica da história do Brasil. Segurou o preço. Mas foi fizeram tudo o que você pediu. Foi Vamos lá. Foi diferente. Vamos lá. Dessa vez vai ser diferente. Vamos lá. E aí? Eu quero saber o seguinte. Certo. Na prática, o que vai acontecer para a população? Porque é o seguinte, o café já está custando 80 pau o quilo. Meio quilo de café. 80 pau. Meio quilo de café é 40 conto. Tá maluco. O azeite é 60 pau. Que isso? Você entra no mercado, você bota 4 coisinhas lá, já é 250 no preço. Sim. O que vai refletir na população esse IOF? Cada vez que você fizer uma compra, vai ficar 3 vezes mais caro que você está pagando o imposto. A sua alíquota de imposto, que era 1,1, vai ficar 3,5 agora. Você está dando 3 vezes mais a parte para o governo. No final do dia, vai sair tudo mais caro que você comprar. Por exemplo, com crédito, eu vou etc. comprar com o cartão. Vai custar mais caro. Vai. O banco que cobra isso. Isso, você comprou algo de R$1.000, agora vai pagar 35 de imposto. É isso. R$35 a cada compra de 1.000. Exato, era 1,1, subiu para 3,5, ou seja, vai pagar de R$1.000 35. O Chiquinho tá feliz com isso. Eu não sei como não tem dinheiro. E esse dinheiro vai para esse dinheiro vai para cobrir o rombo do governo. Isso, que não consegue ajustar. E tem o que o Sam falou também. Isso é que a gente vê direto. Mas tem as empresas também. As empresas agora aumentou também quando elas têm operação de crédito. E o que a empresa faz? Se aumentou agora o custo dela, repassa. Então, aumento de preço para você também. Mesmo de coisas nacionais, etc. Assim que acontece a inflação. Alguém paga a conta. Está encarecendo o crédito, está encarecendo bens e serviços, está tudo mais caro e sem gerar um crescimento econômico que a gente sinta uma melhora. É isso que está acontecendo. Ou seja, está raspando o tacho. Está vendo até onde a população aguenta. A verdade é essa. É lógico, que nem o Chiquinho diz, os caras parcelam em 60 vezes, não liga para isso. Então não tem que pagar mesmo. Vocês estão preocupados com o povo agora. Chiquinho, você não acha que chega de enganar o povo? Não chegou o momento. Não chegou o momento, porque nós somos bem claro aqui. Olha a contradição de vocês. Olha a contradição de vocês. Vamos olhar. Ontem... O governo resolveu aumentar o IOF, equalizar o IOF, vocês acham um absurdo porque vai transferir mais dívida, né, e mais imposto para o povo. Mas quando o Banco Central aumenta a taxa de juros para 14%, aí tá ok.
Aí tá bom. Não, mas são coisas aí diferentes. tá ok. Como coisa diferente? São coisas diferentes. Da mesma forma, o crédito fica mais caro quando aumentar os juros para 15%. O Banco Central... Mas aí tudo bem. Os juros altos 15%, tudo bem. IOF 3,5%, tá IOF não é um instrumento de controle de inflação. O Banco Central sobe a taxa de juros porque a inflação está elevada. E o governo não faz a sua parte reduzindo o gasto. A taxa Selic é um dos fatores quando você calcula quando você paga de empréstimo. Claro que é. O IOF não é um imposto. O IOF não é um imposto regulatório? Sim. Não é regulatório? Federal. E por que eles estão usando para arrecadar? É aí que está o problema. Por quê? Porque eles estão tentando achar de encurralados, não tem mais para onde ir. Porque não é um imposto de arrecadação, esse IOF, não é isso? Não é para regular a bagaça, que é o que vocês estão falando. Não, mas ele arrecada também. Eu sei, mas ele está usando... A função primária. Essa ferramenta não deveria ser A função desse imposto é regular o mercado, correto? Sim, correto. Tanto é que é por decreto. Estão raspando aonde Estão chegando na última... A próxima vai ser o confisco do Collor. A próxima. E CPMF. Congelar? É claro. Vai vir uma CPMF. Isso é antes, né, de CPMF. Isso é antes. Isso é um passo... Mas o CPMF precisa do Congresso. Então, esse não precisa. Tá. Mas esse é um irmão do CPMF. Porque você começa a pegar... E aí, Chiquinho, precisamos o quê? Precisamos fazer o quê? Precisamos o quê? Não, eu dei a solução que vocês ficam rindo de mim quando eu dou a solução. Não, senhor. Não acho adequada a solução. Não, quer abaixar na porrada os juros, porque quer que vá você... pra 7, quer fazer igual a Dilma. É que não existe Ele quer isso. fazer igual a Dilma. Exato. Não, Não, depois pedala, depois A Dilma não fez isso. A Dilma Lógico que fez. Não fez isso. Não fez isso. O doutor Francisco, teve 2 momentos em que a taxa de juros caiu fortemente no Brasil e não se sustentou. Um foi no governo Dilma, baixou na canetada, interferiu lá no Banco Central, foi o Selic para 7,25. O que aconteceu? Veio a inflação, não veio o crescimento econômico, é a maior crise econômica da história brasileira, 2 quedas de PIB consecutivas de magnitude de pandemia, sem ter tido uma pandemia. E depois foi durante a pandemia, quando o Selic foi para 2% e também não sustentou e veio inflação. Portanto, a taxa de juros alta no Brasil ela é um sintoma do elevado gasto público e da inflação. E ela não é a causa, como você coloca, doutor Francisco. Bonito. Falou bonito. Falou bonito. Sabe outra coisa que eu fiquei... Foi elegância. Agora ele não fala nada. Fale penteio no cabelo. Outra coisa que você me assustou quando você comparou o Paulo Guedes com o Haddad e as estatais. palhaçada. E o rombo nas estatais do Correio, do governo comparar. passado só do Paulo Guedes, a gente não foi bem, não arrecadou, porque a gente está com agora uma dívida bilionária. Interrogação, na tela. Vamos comparar o Paulo Guedes com o Guido Mantega. O Guido Mantega foi ministro que colocou o Brasil na 6ª maior economia do mundo. Mas me explica das estatais, por que a gente está com rombo nas estatais? Por vários motivos, né? Não dá pra falar. Fala um. Não tem a ver com o governo. Correios, por exemplo. Por que o Correio está em dívida? Por quê? Porque todo o Correio do mundo todo está endividado. E por que o Correio dos deu Estados lucro Unidos, já? O Correio dos Estados Unidos tem 7 bilhões de dólares de dívida. É engraçado quando a companheirada vem, tudo dá prejuízo. Não, tem que dizer o seguinte. Faz sentido você ter uma estatal como o Correio no Brasil? E por que não deixaram vender? Porque a Constituição dos Estados Unidos, que é o modelo liberal, está lá escrito que o Correio dos Estados Unidos tem que ser estatal. A participação do Correio dos Estados Unidos é só uma reserva estratégica, não é monopólio lá. Não, é estratégica e tem uma... É estratégica não e tem é uma monopólio. importância. Não tem monopólio lá, não. Lá não é monopólio. Aqui, se você quiser abrir uma empresa... Aqui, se você quiser abrir uma empresa para entregar carta, você não pode. Você não pode. Não, mas já tem, vários. Não, de carta não tem. Vários. Não Bom, pode. É o seguinte. Você que está nos acompanhando agora, se prepara. Prepara o bolso, porque vai ser na sua toba. Não vai ser dos ricos, porque os ricos já deram um esquema lá para ficar quietinho. Aí, ó, Chiquinho. Cada milão vai 35 pra turma queimar. Pra turma. Aí eles queimam do jeito que pode eles fazer quiserem. Viaja. Pra gastar com Carreta furacão, vai lá, aquela turma que foi, viu, na China, lá fizeram um jogral bonito. Legal. Então, é isso aí, Chiquinho. Você tá feliz com essa... O Brasil eu acho que a gente gosta de discutir no Brasil perfumaria, não discute a coisa Perfumaria? Desculpa. Boticário? Se eu fizer uma política para enriquecer o povo, né, 3,5% é amendoim, é peanuts.
Meu Deus do céu. Então o problema é que a gente não faz nada disso. A gente fica discutindo, casuisticamente, nossa, tá aumentando o IOF 3,5%. A taxa de juros está em 14%. Não aumentou 3,5%. O IOF é 3,5%. Quase triplicou, dependendo do caso. De 1 para 3. Sim. E outra coisa, 3,5% é uma margem enorme, maior do que de um supermercado. Um supermercado trabalha com margem entre 2% e 3%. Você está pagando mais de imposto do que a margem. Pode inviabilizar alguns negócios. Quem tem margem pequena... Exato, o varejo. Vai pagar a conta. O homem em falência vai vir dar pagar nós, irmão. 200 empata e o cara perde dinheiro. Por exemplo, você acha justo, por exemplo, uma pessoa que faz um plano de previdência privado, que antes era isento, mas faz plano de previdência privado para investir, não para pensar na aposentadoria, ter IOF ou não? Eu acho que se você investe para mim, você deveria ter benefício fiscal em qualquer investimento de longo prazo. Não importa investimento. Sim, mas o PGBL e o VGBL são modalidades de longo prazo. Hoje não é investimento, esse que é o problema. Não, e está aumentando para a empresa. Como é que você defende? Precisamos industrializar aumentando imposto para a empresa? Imposto no empréstimo, você está falando, né? Não, é outra coisa. Mas está aumentando imposto para a empresa. Se o governo tiver uma política industrial adequada... Taxando mais essa política? Mas você pode tirar de outro lado. Você pode colocar outras formas de... Você quer incentivar a empresa, entendeu? Não é melhor diminuir o imposto? Não necessariamente. Às vezes você melhorar o ambiente regulatório, você faz a empresa investir mais do que a questão de aumentar o imposto. Sim, mas não está melhorando. Segurança jurídica, por exemplo, é muito mais importante para a empresa do que pagar 3%. Não pode ter segurança jurídica, é imposto menor? Esse imposto não é revertido para isso. Esse imposto é simplesmente para pagar um rombo no gasto do governo. Sim, claro. Eles não estão falando, vou melhorar tal coisa, por isso que isso aí é o arcabouço. É o arcabouço que não deu certo e agora ele está rapelando. Ele está rapelando no IOF. Que ele não precisa do Congresso. Porque ele está fudido também no Congresso. O Congresso não vai votar em mais aumento de imposto tendo eleição ano que vem. Exatamente. Isso é o desespero. É o desespero da companheirada. Da companheirada. Não é? Agora, o arcabouço fiscal... Porque se ele não fizer isso, tem impeachment, é isso? Não esse tem arcabouço, não tem mais impeachment, né? Quando caiu o teto de gastos, agora você só toma uma advertência. O mercado vai olhar e falar, você não está conseguindo cumprir suas contas. Mas agora o Brasil é uma palhaçada. Só fazer um break agora, que o Reginaldo precisa de um break agora. Um break para a Rede Rádio, a gente continua na TV. Hoje o papo está muito bom. Hoje, encontro de notáveis, altíssimo nível. Leonardo Siqueira, nosso Siqueirinha, show. Felipe Monteiro, Chiquinho Pão de Hambúrguer, Alan Gani e o nosso querido professor Samidana. E ainda hoje teremos aqui o Firmino Cortada. Que programa. Nossa. Vai lá, Reginaldinho. Agora isso que o Emílio falou, se precisasse do Congresso, ninguém ia votar aumentar imposto, porque tem eleição. Agora, e o presidente? Como que fica nessa questão aí? Ano que vem temos eleição. Você acha que isso, perguntar para os três, obviamente, vocês acham que isso, o que aconteceu agora, vai afetar a eleição ano que vem para o presidente? Interrogação, meu Deus, que pergunta. No pique, Siqueirinha. Sim, com certeza. Inclusive tem a questão do INSS também. O governo está gastando todo o capital político ali para não ter uma CPI do INSS, né? E aí gasta todo o capital político. Então, como é que já está usando tudo que tem para barrar essa CPI? E aí, obviamente, não tem clima e nem capital político para poder aumentar outros impostos, etc. Então, o Emílio perguntou se tem impeachment. Não tem impeachment, mas o governo fala assim, olha, aquela regra anterior que estava era ruim, tá? Vamos fazer uma nova. Eu fiz a nova. Tá? Sim. Não estou conseguindo cumprir essa regra nova. Daí o que você está sinalizando? Olha, eu não estou conseguindo controlar minhas contas. Você quer saber o que o mercado achou? Sempre olha, funciona bem, em 90% dos casos, sempre olha o dólar. Se o dólar subiu, é que os investidores falam, esse país não é mais tão confiável do que antes. Tiro o meu capital, coloco lá fora, sim. O real perde valor e o dólar ganha valor, o dólar dispara, né? Então, o que aconteceu isso foi ontem. Disparou o dólar. Então, o que a gente vai ver a partir de agora, cada vez que isso continuar acontecendo, o dólar sobe, a bolsa perde valor, e é assim que você consegue ver a temperatura do mercado. Porque os caras do mercado não são trouxas e sabem realmente o que acontece. São agnósticos. Mas por que na época do faz o L, fizeram esse L? A turma, vocês sabem muito bem. A carta. A carta da democracia. A carta da democracia. Se eles são tão bons em previsão, por que eles, na época, eles deixaram o quê? Que eles são o quê?
É que não foram todos, né? Foram alguns, né? Foram alguns muitos. Alguns grandes, né? Mas Sabe o ponto que eu o acho... dono de banco, sim, alguns. Mas assim, se você perguntar pro assessor ali de investimentos e tal, esse cara com certeza não fez. E fizeram para sinalizar a virtude, para falar, estamos protegendo a democracia, porque há uma ameaça à democracia e tal. E aí agora todo mundo... Estou arrependido, né? Porque era fácil odiar o Bolsonaro, né? Sabe o ponto que eu acho interessante colocar aqui? Vocês reclamam do arcabouço fiscal que o governo está cumprindo. O teto de gastos nunca foi cumprido. No governo Temer não foi cumprido. Mas deu impeachment. Bolsonaro não foi cumprido. Mas deu impeachment. Não foi cumprido por ninguém. Mas deu impeachment da Dilma por causa disso. Não, o teto de gastos foi depois. Foi o Temer, o teto de gastos. Não, mas o teto de gastos foi criado pelo Temer. Não, o governo Temer. Foi mas a lei de responsabilidade... E o teto de gastos nunca foi cumprido por nenhum governo. Nunca não. Por nenhum governo. Nunca não. Ele foi parcialmente cumprido. Por nenhum governo. E houve uma pandemia, Pepe. Não, tudo bem. Houve uma pandemia. Aí você teve que flexibilizar. Não, cara, sempre teve o Paulo Guedes teve que pegar um transatlântico e navegar durante uma pandemia. Não é brincadeira. E mesmo assim, entregou para o atual governo com as contas públicas em dia, inflação controlada e crescimento de 3%. Com pandemia. Mas com pandemia. Mas você não tinha o teto de gastos, mas você tinha essa é uma as conversa pedaladas. fiada. É uma conversa fiada, é meia verdade. Você sabe que o Brasil teve déficit. Não ofende o Alan Mothers. E teve redução do PIB ano após ano no governo Bolsonaro. Pandemia! Claro, sim, mas é óbvio, depois da pandemia o que acontece? Você sobe um pouquinho. Subiu 3%. Não. Eu não tô falando da recuperação de 2021. Tô falando de 2022. Desculpa, Gani. Lealdade. Fala a verdade, com lealdade. Não, eu tô falando a verdade. Os 3 anos do governo Bolsonaro. Os 3 anos do governo Bolsonaro, o PIB caiu. Não. Subiu, que mentira! Subiu no último ano. Mentira, não. Subiu nos 2 últimos anos, nos 2 últimos anos, depois da pandemia. Depois da pandemia, porque tinha uma pandemia de pressão anteriormente. Não. 2019, 1,5%. Próximo disso. 2020, pandemia, queda próxima de 3,5%, 4%. 2021 recuperou toda a pandemia. Ficou no 0 a 0. Agora 2022, sem pandemia, recuperação pós-pandemia, 3%. Então não vem me dizer que foram 3 quedas de PIB. Não foram, não. Foi uma queda no auge da pandemia, que foi 2020. O resto entregou, a bola ali rolando pro outro chutar. Foi bem, hein? E chutou, hein? Foi bem. Desculpa. O cara veio com dados. O cara é professor. Agora essa arrecadação... Pesando 30. Aqui é professor, viu, Chiquinho? Claro. Professor. Ele pesa 30, mas ele é bom. Toma, negro. Agora essa arrecadação aí, eu perguntei essa questão aí da eleição ano que vem. Você acha... Estamos de volta na programação da Jovem Pan para a Rede Rádio Todo o Brasil. Estamos aqui, Encontro de Notáveis, falando da economia. Chiquinho Pão de Hambúrguer tomando um pau aqui do Alan Gani. Mas é o seguinte, falando da eleição ano que vem, isso aí pode ser, Alan, para você e para o Chiquinho, negativo para o governo, e essa arrecadação é visando, porque a gente sempre vê, tanto o Bolsonaro como todo mundo faz isso, quando é o último ano, eles querem fazer coisas populistas, aumentar Bolsa Família, meter o louco. Você acha que isso vai implicar, esse aumento, essa arrecadação, é para eles gastarem mais ou para ter essa grana para ano que vem meter o louco? O que vai ficar para a população, Morgado? Excelente pergunta. Vai ficar o aumento de imposto. Sim. Que é o que o Nicolas vem traduzindo muito bem para a população. Fala, olha... É só no pequeno, no grande não. Então, vão querer pegar lá você com o Pix, você que está na informalidade, depois aumento de imposto, aí vem novamente agora o aumento do IOF. Então vai ficando claro para a população que é um governo que procura ajustar as contas públicas com aumento de imposto, só que esse aumento de imposto recai sobre a população. Esse que é o grande problema. E aí algumas medidas populistas pontuais e que não surtem efeito, muito pelo contrário. Mantém a taxa de juros elevada, mantém a inflação elevada, tanto é que a popularidade do atual governo está baixa. O que você esquece, por exemplo, e vocês ignoram completamente, é a política do governo de criar isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Por que você não aplaude essa política, por exemplo? Porque ainda não foi aprovada. Não aplaude. Não, eu acho ela válida desde que você corte gastos e privilégios do outro lado. Da onde que vai vir o dinheiro, PP? Da onde que vem o dinheiro? Cara, essa é uma falácia que eu fico impressionado. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, se vocês me permitirem. Eu acho que a discussão está em altíssimo nível e eu só vou desqualificar esse debate tão profícuo para a nossa audiência. Uma bonita palavra. O que eu gostaria de saber é o seguinte: se você notar, esse governo aí
como você bem falou, é populista, como o Bolsonaro também foi. Exato, isso. São demandas populistas que a gente tem no mundo inteiro. Só que quem está pagando tudo isso é a classe média. E eu sinto que a classe média vai acabar. Se ele continuar, porque veja você que trabalha, que tem carteira, você que tem uma empresa, a gente trabalha 5 meses por ano só para pagar o imposto do governo. Quem é classe média, qualquer classe média, é isso, né? São 5 meses. Sim, sim. São 5 meses. Agora já vem mais uma paulada. Ou seja, até agora, na nossa cabeça. Tudo que aconteceu então, é o seguinte, no ano até agora, você pagou para imposto. Sim, então veja bem como é que vai ser a situação. Então você fala, não, tem muito pobre, então precisamos dar a bolsa. Aí dá a bolsa. Precisamos dar o gás. Aí vai lá e dá o gás. O Brasil é muito pobre, tem que dar o gás. Quem está financiando isso é a classe média. Perfeito. Que é a classe que vai lá e trabalha, que tem um emprego, é o professor, é a professora, Essa classe média, vocês que são experts, vai acabar, a gente só vai ter... O que vai ser do Brasil? Vai ser tudo pobre, igual vai ser a Argentina? Pois é, porque não... Vai virar a Argentina? Não se... Eu queria que virasse a Argentina agora do Milei, né? A do Milei eu gostaria, eu digo a Argentina, né? Que era cheio de bolsa, cheio de auxílio, cheio de não sei o quê. Não, a questão da energia é isso que tem acontecido, né? 60 milhões agora vão ter isenção de energia elétrica lá, né? Então o que vai acontecer? Está aumentando para todo o resto. Porque quando você faz isso sem reduzir os gastos e tal, é populismo, porque o governo tem que tirar de algum lugar. Então, o que a gente está vendo... Eu sou defensor lá atrás do Bolsa Família. Acho que é um programa liberal, que quer ajudar o pobre, dê dinheiro direto para ele, pronto. Só que desvirtuou o programa. Você mede o sucesso de um programa social não pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem. Que significa que essas pessoas estão tendo prosperidade, estão saindo do programa. Exatamente. E aí o que está acontecendo com o Bolsa Família é isso. Você vê agora vídeo de pessoas com 25 anos recebendo. Igual na Argentina. Eu recebo há 25 anos o Bolsa Família, olha aqui, obrigado, governo. E então o que está acontecendo é isso. Você só está aumentando. Por quê? Porque esse governo, né, essa mentalidade... depende desses caras mais pobres para poderem sobreviver. Então não quer que o cara tenha prosperidade. É isso, Emílio. Não, perfeito. Perfeito o que o Siqueirinha falou. A gente mede o sucesso de um país pelo tamanho da classe média. Quanto maior a classe média de um país, mais desenvolvido é esse país. E a gente percebe um estrangulamento da classe média brasileira. Né? Que a classe média sempre pagou tudo. Exatamente. Aqui, né? É a que carrega o país nas costas. Né? E aí a gente percebe uma insatisfação da população, principalmente por conta da inflação e cada vez mais, e é isso que é muito preocupante, Emílio, as pessoas dependendo do Estado. É o que o Siqueirinha falou, dependendo de um auxílio ali, de um Bolsa Família lá. E aí é muito complicado, porque como é que um país vai prosperar se você depende do Estado? O Estado, por si só, ele não produz. Quem produz somos nós. O Estado só pega o dinheiro de um e passa para outro. Exatamente. E no caso deles é para eles, para carreta furacão. É para a turma deles. Porque, por exemplo, se você pegar esse governo agora, aumentou em 60% os ministérios. Meu Deus. 60%. Eles aumentaram. É mais ou menos isso, né, professor? 60%. Muita coisa. Indiretos, né? Sim, então aumentou muito a máquina. Sim. A máquina aumentou muito. E é custo. Custa para pagar o político. E quem paga é a classe média. Basicamente o que acontece a gente é classe média? A gente é classe média. O país... O que é classe média, professor? Não, a gente não quem recebe mais de R$300. A gente lembra? é classe alta. Classe alta? Sim. Eu sou classe média. Chiquinho é a mais. Não é. Você ganha... O que é classe média? Classe média... A gente não é a classe média metida? Não, mas... Que compra em 12 vezes. Pela estatística, acho que quanto é a classe média? R$3.000 de salário mensal. É mais que isso. O Brasil é um país pobre. Então, se você ganha... Não é pobre. O Brasil é pobre. O Brasil é pobre... As pessoas... Brasil, a gente tem uma economia grande porque tem muitas pessoas. A gente tem 210, 215 milhões de pessoas. Então é natural. Se você pobre junto dá mais ou menos. Isso. Se você somar uma família de 15 pessoas pobres, parece que tem mas divide por 15. Então a renda média do Brasil, se você pegar o PIB de tudo que é produzido no ano e dividir pelo número de pessoas, dá 3 mil por mês, mais ou menos. A gente é tão pobre quanto Botsuana. Caramba. Gabão.
A gente é mais pobre que o Gabão. Ou seja, a renda média do brasileiro é muito baixa. Então, se você ganha 5 mil reais no Brasil, você está entre os 5% e 10% mais rico já. Para ver como a gente é pobre. O PT inventou a classe média de R$300, lembra? Você ganha 5 mil reais, você já é uma classe média alta no Brasil. E aí, qual é o problema? É isso. Porque quando você tem um governo que só fala em distribuir riqueza, que riqueza? A gente é pobre. De quem? Você tem que falar em criar riqueza. Se você não fala em como criar riqueza, você vai distribuir e vai ficar todo mundo... Então, mas essa ideia aí do IOF é deixar a população mais pobre do que ela está. Todas essas políticas só falam em distribuir. Só que a gente precisa falar em como a gente vai gerar riqueza e criar riqueza. E isso não fala, né? Só fala, vamos tirar desse cara e vamos dar para ele. Aí você tem a classe média esmagada. Por quê? Porque financia o mais pobre lá, com agora 60 milhões sem pagar a luz, e financia a elite também do funcionalismo, todos esses caras que tem subsídio, que não paga imposto, que recebe penduricalho. E aí você tem ali 30 milhões de brasileiros bancando todo o resto. Mas é o médio que o governo critica quando que tem 3 televisões. Lembra do discurso do Sim, Lula? exato, Pra que ter exato, 3 exato. televisões em casa? Exato. Pra quê? O cara nunca vai prosperar e vai ficar sempre financiando as pessoas. E é o que você falou da Argentina também, que é interessante, né? Porque a Argentina tem muito benefício social a vida inteira nesse governo do Alberto Fernandes. O que o Milei fez, tirando as charopadas dele, de cortar ministério que a gente poderia adotar aqui no Brasil. Não, o Milei tá indo super bem. Você quer ver que está indo super bem, não concorde comigo. Veja, pergunte para a população argentina. E não precisa ir lá perguntar o que aconteceu na eleição de Buenos Aires. Ele ganhou em primeiro lugar do partido do Macri. Significa que a sociedade falou, sim, estou gostando das suas políticas, logo vou votar no seu partido. Não precisa perguntar para mim nem para você que não vive lá. Pergunte para o argentino. E você não precisa ir lá. Mas é só ver o resultado da eleição. O que ele fez? Cortou lá o Afuera, tirou um monte de ministério. Logo ontem que a gente recebeu essa notícia de que o governo ia tributar mais as operações de crédito no exterior, o Milei anunciou que na Argentina você pode usar dólar sem origem no mesmo dia, né? Porque antes você tinha que... Ou seja, direção completamente oposta do que a gente está indo. A Argentina, ela está fazendo o que o Brasil está fazendo o contrário, está fazendo o que a gente oposto. Deveria fazer, ele está implementando ali o que está escrito. Vamos reduzir gastos, vamos acabar com subsídio, vamos acabar com o fundão eleitoral, vamos acabar com tudo isso. E aí a Argentina agora já está tendo uma recuperação. Claro que é como um alcoólatra. Quando você tira o álcool dele, ele não fica feliz. E ele quer o álcool no dia seguinte. Sim. Só que você não pode fazer isso, porque aquilo está fazendo mal para ele. Perfeito. E aí, então, você sabe que nos primeiros dias existe uma abstinência, uma recaída, mas se você ultrapassar isso, você vê a recuperação. E é isso que está acontecendo agora na Argentina, já está decolando. E o Siqueirinha, no início, muita pressão. Vamos ouvir a opinião. É muito importante. A opinião do Francisco. Vai, Chiquito. O que você acha do Milei? Pão de hamburguês, social-democrata. Mal pior. Quando você pega os números... Ontem aí não é o Lula. Você pega, por exemplo, o boletim do Ministério da Fazenda da Argentina, né? Retração da indústria em menos de 2%. Né? A Argentina está se desindustrializando com o tempo. E não tem nenhum país do mundo que se enriqueceu, virou país grande, vendendo commodity. Então, a Argentina tem de mal a pior. Né? E outro ponto importante também, falar, está tendo superávit primário. Tem superávit primário porque a inflação continua alta na Argentina. Continua alta na Argentina. Né? E foi 2,8 agora. Desculpa, mas o setor, quando você pega, por exemplo, os setores regulados da Argentina, que é energia, transporte, está igual ao do governo passado. Exatamente igual. O que diminuiu na Argentina, que na média diminuiu no total a inflação, é a questão do atacado, a questão do varejo, né? Que diminuiu porque as pessoas não estão comprando. E não estão comprando porque estão pobres. Estão cada vez mais pobres na Argentina. Né? Então você vê que está tendo um erro. E aqui não. Nessa análise que o Siqueira coloca, que a Argentina está tendo uma retomada. Claro que não. Está piorando a Argentina. Por isso que elegeram o partido do Milei agora. Buenos Aires só. O povo lá é burro, então, que elegeu. Exato. Que elegeu. Tenho certeza absoluta. Na eleição do meio do mandato do Milei, ele ia levar uma surra na Argentina. Olha lá, Chiquinho, você tem errado muito, hein? O cara não sai do Dom Julio lá na Argentina, fica no melhor restaurante lá, bonitão. Ele tá bravo que não dá pra ir lá mais lá, que não tá tão barato agora. Muito bem, o que vocês querem saber? Aliás, muito obrigado pela sua audiência. A audiência não é nossa, graças ao nosso encontro de notáveis. Esse é um programa que nós queremos ter aqui os melhores. Exato. E sempre quando há como não conseguimos, tem a gente. Encontro de notáveis neste programa, sempre a nossa audiência vai para o topo. Responde. Então eu quero, por favor, coloque na tela ele. Quem? Que eu não vou falar agora para não... Coloque ele na tela. Ele sabe quem é ou não? Sabe? Ele não sabe. Não sabe, né, Moisés? Ele não sabe. Não consegue. Não tem? Opa! Não é ele. É outro. Que susto!
É outro. É outro. Que susto. É o Zuckerman. Não. Dando dica errada. Quem? Você não... Olha lá, ó. Você também não sabe nada, né, Dedê? Aí. É só um... É só um Leonardo. É o Boni. Que situação, hein? Ó, Coisa. só Agora, o corrigir. Milei Pois não. o melhor presidente, pelo menos do ponto de vista econômico da atualidade. Você não concorda? 100%. Porque... Não, Chiquinho eu não concordo. ele trouxe uma inflação que era de 30%, 30% ao mês para 2%. O estrago... Queda na pobreza. Queda na pobreza. Desculpa, Gani, pega os números isoladamente, o Pega o transporte, pega a o energia. estrago que a esquerda e as políticas que você defende, PP, foram feitas na Argentina ao longo dos anos, demora muito tempo. Eu não defendo a política da Argentina do governo da Kirchner. Anterior. Claro que não, nunca defendi. Então você é um liberal enrustido. Claro que não. Ele é Ó, um só pra te PP. atualizar, Pois Chiquinho, Noruega, Catar e Emirados Árabes são 3 exemplos de países ricos que não têm uma grande indústria, e sim commodities, como petróleo, gás e outros. Então, só para Eu não atualizar. sei que livro. Desenvolvido, eu falei. Desenvolvido, mas Noruega, pô. Dinamarca, Noruega. Eu não sei da onde você tirou que pra isso Noruega, desculpa, Noruega e Dinamarca tem uma indústria marítima de primeiro mundo. Então, mas vamos lá. Tem indústria, Vamos lá. Tem naval, claro que tem. Vamos lá. Não, mas o principal é isso. Naval. É que vocês ficam pegando exemplo. Noruega, Tem que ver nós Finlândia. aqui. Suíça. O que eu digo é o seguinte, o brasileiro, Nós. nós, Pegar um médico. o que a gente quer? O que o brasileiro quer? Saúde e Ele educação. ele quer ter um emprego legal, ganhar uma grana legal, Opa. e trabalhar e não ter um bandido, e trabalhar com Segurança. Ser sem ter que roubado. ficar olhando pro cara, falar, puta, aquele cara tá vindo, eu vou Usar tomar o um celular tiro. escondido. Ele quer, Fazer um churrasquinho. no final de semana, poder assistir um jogo de futebol, Opa, com os amigos. ter uma TVzinha legal na casa dele, Comprar uma casa. uma vez por ano, fazer uma viagem com a Opa, família, delícia. e viajar, Sim. ir lá no Beto Carreiro Tá World, bom. Sim, tá ir pra ótimo. Nordeste, Que legal, nas fazer uma praias. coisa. Praia de... É isso que o cara quer. Não é muita coisa que o brasileiro quer. Ele não quer ter o padrão de vida da... Não é do ostentar samba. nada, é ter o mínimo. E uma eu não coisa. entendo como é que nunca a gente consegue isso. É sempre pior. Sabe por quê? Porque a gente adota a mesma política de achar que o Estado vai nos salvar, vai dar dinheiro para o Estado e tira dinheiro da população. É simples, é isso. Se a gente deixar mais dinheiro na mão da população e menos para o Estado, a gente entra na rota do desenvolvimento, Emílio. E outra coisa, o Estado, ele tem que Qual país fazer... fez isso? Mas você acha que isso é Estados cultural? Unidos. É cultural? Isso, cara, pelo amor de Deus, Agora- Gani. É cultural? Eu acho que é cultural. São 500 anos desse pensamento de que A o gente, Estado a vai nos salvar. nossa liberdade, o nosso progresso pessoal, a gente coloca na mão de alguém? Sim. Ou é o Lula ou é o Bolsonaro? Inclusive, Esses caras que vão nos salvar. Inclusive, quando É o a gente nosso vai pensamento votar, esse? a gente faz isso, Você acha né? que é isso? Não, tem um fator cultural, com certeza. Pega, por exemplo, o americano e o francês para comparar. O americano ele não gosta do Estado grande, etc. Já o francês não. Eu quero tudo de graça, que o governo está me dando tudo. Sendo que a gente sabe que o governo Porque não tinha um te dá rei nada. lá. Porque tinha um rei. Porque é um país que vem com esses históricos. Os Estados Unidos veio fundado meio diferente. E o Brasil existe essa cultura do Salvador, de que o Estado, então... Da a pessoa, autoridade. se ela recebeu 30 anos de Bolsa Família, Gente. ela não consegue entender que ela tem que caminhar com as próprias pernas. Eu defendo muito que a gente não precisa de uma nova lei. A gente precisa de uma nova mentalidade. Né? Então essa mentalidade é que o Estado vai me dar tudo e de que eu vou eleger alguém lá e tal. Não tem essa ética de que eu vou trabalhar, eu vou prosperar, eu vou ter que me dedicar para poder ter as coisas na vida. Eu acho que existe um fator Não, cultural, sim. tem ponto que vocês estão falando que não faz sentido nenhum, pelo seguinte, que os Estados Unidos, ele fundou, né? E aí ganhou aquela escola americana, a escola Hamilton, né? Os Estados Unidos sempre foi protecionista, sempre foi intervencionista até a Segunda Guerra Mundial, quando ele virou liberal. Então os Estados Unidos cresceu e se desenvolveu porque teve um Estado forte. Sempre teve um Estado forte, né? Então você querer aplicar Coreia do Sul, por que a Coreia do Sul cresceu, se desenvolveu, enriqueceu? Porque teve um Estado forte, com políticas industriais, com políticas econômicas direcionadas, intervencionistas. Então não dá para você achar que, tirando o Estado da economia, a população automaticamente vai se desenvolver, vai enriquecer, vai se engrandecer. Isso é balela. Não, mas a Assim, Coreia foi educação, né, bonitão?
A Coreia Estado forte investiu. também. Não, ela investiu em Estado forte educação. também. Exato, básica. Educação Da básica. Coreia do Sul, né? Não. Aqui investindo Qual Coreia do Qual Sul? Coreia que você tá Coreia do falando? Norte, que é o estado. Tudo bem, mas É do tá norte lá. Qual, o bonitão? Mas quem Kim investiu em Jong-un. educação? As empresas Esse privadas aqui é da o Coreia Kim do Sul. Jong. Ele tá no Kim Jong. O Chiquinho. Quem investiu em educação? O Chiquinho, Calma, Chico. ele quer a volta da Cracolândia. Quer. Deus. Quer. Do sopão. Com a Coreia do Norte. Ele quer que o sopão Sim. do padre... Sopão de hambúrguer. Isso. O sopão, ele levava lá o sopão Sim, ele também, ia aí lá. ele se sentia bem. Ele é contra isso, desapropriar a favela do Moinho. Comida Ele fala, afetiva. onde já se viu tirar as pessoas da favela Não, e eu dar quero- casas para as eu quero- pessoas? A minha diferença para vocês, eu quero resolver a Cracolândia. Sim. Vocês querem difundir a Cracolândia para outros lugares de São Paulo. Eu sou contra isso. Você quer a Cracolândia de na Vila volta. Madalena. Lá na, Vila na porta Madalena. da casa dele. Saudade. Lá na Vila Madalena ele Deixa não lá no centro, tá perto da minha Pior. casa, eu não gostei. Faça uma vinheta pra mim. Saudades da Cracolândia. Chiquinho Pão de Hambúrguer. Assinado Chiquinho. Hein, Chiquinho? fazer- Que saudade que você tem, né? Uns craqueiros ali. Turismo da Cracolândia, ele quer fazer. Ele leva os amigos franceses e fala: olha como é aqui. Vem os franceses, ele fala, vou mostrar pra você, que é igual no Rio de Janeiro. Isso. No Rio de Janeiro, os caras lá do... Como é que chama aquele bar? Do Leblon. É isso. Chegam os turistas e Na falam, Rocinha. hoje vou levar você para Tem ver um um passeio. Turismo bom. da pobreza. pessoal exótico. Isso. Aí ele vai naquelas motos de traficante, sobe o morro, fala, olha que lindo. Olha como aqui é.